Quando eu falo em bruxaria, muitos de vocês vão pensar nos filmes de terror onde as antagonistas são bruxas, além dos contos de fada, dos filmes da Disney e das histórias de livros. Mas tudo isso não se passa de um grande mal-entendido. A palavra Wicca tem origem inglesa e significa sabedoria. Os seguidores da religião são considerados bruxos e muitas vezes são confundidos com satanistas, mas eles não acreditam em entidades cristãs como Jesus e Satanás. A Wicca é uma religião neopagã, fundada pelo inglês Gerald Gardner, com o objetivo de desassociar o mal da bruxaria que havia sido feita pelos cristãos. A Wicca prega o amor e pode ser considerada uma religião xamânica, ou seja, acredita em vários planos de existência. Caça às bruxas. A perseguição de mulheres acusadas de bruxaria não é coisa do passado. Em países da África, essa ainda é uma triste realidade para muitas. Por isso, 10 de agosto foi declarado o Dia Mundial contra a Caça às Bruxas. Pessoas seguem sendo mortas por serem acusadas de bruxaria em pelo menos 36 nações. Ao longo desses 3 séculos, 15 ao 18, presume-se que entre 50 mil e 60 mil pessoas foram mortas devido aos chamados crimes de feitiçaria. Contudo, somente no século XX, mais pessoas acusadas de bruxaria foram brutalmente assassinadas do que durante os 3 séculos em que a caça às bruxas era praticada na Europa. Na Tanzânia, as vítimas dessa caça às bruxas geralmente são pessoas com albinismo. Alguns acreditam que parte dos corpos dos albinos podem ser usadas para extrair poções contra todos os tipos de doença. Práticas semelhantes ocorrem na Zâmbia e em outras partes do continente. Na República Democrática do Congo, muitas igrejas atribuem doenças como a AIDS ou a infertilidade feminina à bruxaria. A Wicca é uma religião que acredita na existência de 2 deuses, o Cernunnos e a deusa mãe. A deusa mãe é incriada, ou seja, sempre existiu, e é a criadora de tudo. Seu estado feminino permite encarnar as 3 condições de vida: a inocência, a donzela, a plenitude, a mãe, e a sabedoria, a anciã, que são representados na lua tríplice. Representada pela lua, sua adoração inclui a exaltação da fertilidade, do saber, da cura e do cuidado. O Cernunnos é o esposo da deusa mãe, um deus que nasce, morre e renasce, assim como a própria vida, as plantas, as estações do ano e etc., associado à virilidade e à masculinidade. A celebração wiccana ocorre a cada passagem cíclica da natureza, ou seja, na passagem de uma estação a outra, abordando toda a história de suas divindades e enfatizando o nascimento, a morte e o renascimento. Pode ser citado o ritual que ocorre em noites de lua cheia, realizados em diferentes localidades, como em bosques, apartamentos e quintais, em grupos para equilibrar energias e cultuar a deusa. Outro que ocorre com frequência é o Incanning, cerimônia que pede às divindades que protejam as crianças desde o momento do nascimento. É uma cerimônia semelhante ao batismo nas religiões do cristianismo, mas diferencia-se no comportamento dos pais de comprometer a criança de seguir a religião por toda a vida ou não. Na Wicca, os pais dão liberdade aos filhos na fase adulta para decidirem a religião que vão seguir. Os rituais wiccanos são realizados no interior de um círculo mágico. Esse círculo é muito importante, pois faz com que nenhuma energia saia dali de dentro e nenhuma energia invasora penetre naquele momento. Eles utilizam instrumentos de altar, como vassouras, cálices, caldeirões e outros. O símbolo mais utilizado é o pentagrama, que representa os 5 elementos componentes da natureza: o espírito, a água, o fogo, a terra e o ar. A vida após a morte. Uma alma humana reencarna nas mesmas espécies durante muitas vidas para aprender lições e progredir espiritualmente, mas essa crença não é universal no mundo da Wicca, uma vez que outros acreditam que a reencarnação da alma acontece em espécies distintas. Os wiccanos, que creem em reencarnação, acreditam que as almas vivem entre o mundo e a terra de verão, conhecidas nas escritas de Gardner como o êxtase da deusa. Da mesma forma, acredita-se que pode ser possível se comunicar com espíritos que residem no outro mundo através da mediunidade ou do tabuleiro de Ouija.